presta para a esquizofrenia, entende? E, por exemplo, tu usa um nutriente para bloquear isso, o ômega 3, peixe, entende? Aí tu bloqueia isso. 95% dos adolescentes estão com carência de ômega 3, porque o ômega 3 fazia parte da nossa dieta durante 1 milhão de anos, e nós então, com a Revolução Industrial, nos últimos 200 anos, nós não comemos mais peixe, porque nos afastamos do litoral onde tinha muito peixe, ou não tem mesmo, morando no litoral, não tem para todo mundo, né? Com o preço razoável e coisa. É então, que a vida era mais pacata. Isso. Se pescava e se comia. Se comia peixe com ômega 3. Exatamente. Hoje a gente vai lá para o interior para comer um boi. Então, os índios, por exemplo, que comem peixe todos os dias, né, eles não têm essa doença, essas 3 doenças. A mesma coisa no selvagem, lá no interior da África, entende? Onde eles comem peixe todos os dias. Lá naqueles lagos lá do Himalaia, no Lago Dal, que eu estive por lá, vendo isso tudo, eles não têm essas doenças, tudo gente tranquila, crianças que não têm a pista de que está faltando o ômega 3, que é a criança hiperativa, entende? A criança hiperativa, a falta de ômega 3 também gera criança hiperativa, criança com distúrbio de atenção e muito ativa, não é? Que não consegue obedecer, que não consegue prestar atenção na aula, e depois se agrava esse problema, ela faz o TID. TID é transtorno invasivo do desenvolvimento, ou seja, não consegue amadurecer alguma parte da sua inteligência. Então ela fica assim um pouquinho atrasada para estudar línguas, né? Por exemplo, se alfabetizar, aprender matemática, e se piora mais, ela faz o que se chama o Asperger, que é a pessoa pode ter uma espécie de um tumor cerebral numa área do cérebro que sabe muito sobre aquilo, música, pintura, coisa, e na parte social, de relação social, não é, relação interpessoal e autoconhecimento, ela fica atrasada, não é? Então, ela tem uma queda de uma inteligência específica, que é a inteligência interpessoal, entende? E agora, se piora depois e cai as outras formas de inteligência, que lida com números e palavras, né, além da interpessoal, tu tens o autismo. Então, o espectro autista são 4 graus de déficit de nutrientes que agravam isso, cada vez mais está surgindo esse fator que não tem sido levado em conta pela medicina. Todo mundo só dá remédio e faz psicoterapia e não pergunta o que a criança come. A mesma coisa o adolescente. Não se pergunta o que ele come, se trata de depressão, né, depressão, bipolaridade, e só dá remédio e psicoterapia. É importante remédio e psicoterapia. Numa emergência, o remédio, a psicoterapia é mais, digamos assim, sincronizada e até posterior a tu melhorar o hardware, a maquinária do computador, que é através de nutrientes. E depois vem o espectro do adulto idoso. O que acontece com o adulto idoso? Depressão. Só um pouquinho, deixa eu terminar o adolescente. Que todos nós já adolescemos. Sim. Adolecer é adoecer, viu? Ele é um adolescente, adolescente. Tu, como psiquiatra, está causando surpresa a muitas pessoas que estão nos assistindo nesse momento. Um psiquiatra falar em alimentos, isso é uma revolução na psiquiatria ou na medicina? É uma revolução na medicina também, porque hoje a maior parte das doenças, elas adoecem também pela alimentação. E depois vem a degeneração, morrem pela degeneração ou pela infecção. Mas adoecem pelo déficit de nutrientes e excesso de poluentes que vem no alimento, porque o alimento cada vez mais está carente de nutrientes e cada vez mais com excesso de poluentes, o alimento. Tanto que só em retirar, tu comer menos, tu já aumenta a tua longevidade, porque a alimentação hoje está muito tóxica, com muita deficiência nutricional. Então dá falta de balanceamento entre os nutrientes que vão aumentar a tua resistência contra a intoxicação e os tóxicos, que estão cada vez em maior número nos alimentos, em maior quantidade. E cada vez menor número e qualidade de nutrientes. Então tu... Posso afirmar, diga-me o que tu comes, que eu dir-te-ei como é que será o teu futuro? Até certo ponto, sim, porque há um círculo vicioso das duas coisas, viu? O pessoal diz na televisão, tem programas, diz, você é o que você come, né? Sim. Tá. Agora, Hipócrates, o nosso patrono, também dizia isso. Mas um grande cientista chamado Wurtman,
lá da Universidade, do MIT, no Massachusetts, lá dos Estados Unidos, o Instituto, né, de Tecnologia, ele mostrou que se tu estás deprimido, veja, se tu é um deprimido, tu vai comer aquilo que tu é, tu vai comer o que tu é. Ou seja, tu está deprimido, tu fica com propensão, principalmente depois das 4, a querer comer carboidratos, porque o carboidrato passa a ser, para ti que é um deprimido, um atrator irresistível para aliviar a tua depressão. A gente come carboidrato como antidepressivo, porque ele vai produzir serotonina e vai te aliviar o cérebro. Mas, ao mesmo tempo, como ele tem muito... o carboidrato em excesso vai produzir triglicerídeos e vai te criar aquela barriga visceral, vai ter aquela barriga que hoje até o cardiologista nesses congressos estão mostrando. Cada centímetro a mais de barriga significa maior risco depois de Alzheimer mais tarde, quando estiver velho. São conceitos novos. Bom, eu perguntei também se, diga-me o que comes hoje que tu terás o futuro. E eu digo para você que está nos assistindo, diga-me o que você poupa, ou aonde você poupa, ou quanto você poupa, que eu vou lhe dizer qual é o seu futuro. Quando eu falo nisso, eu falo em Portocred. Prepara a caneta que eu vou dar o telefone da Portocred. Sim, vou dar. Portocred está com aplicações financeiras maravilhosas. Já estão em níveis excepcionais. Portocred. Telefone 3014-7700. Esse é o telefone da Portocred. Anote esse número. Amanhã entra um dinheirinho, 18 mil, né? Para uns é 1.800, para outros é 180 reais. Mas um dinheiro entrou, você efetuou uma venda, você vendeu o automóvel, vendeu a casa, a partilha saiu, você recebeu 10, 12, 15, 20 mil, ou só 5 mil, ou só 2 mil, Portocred. Você só tem 100 reais, que abriu uma conta para o futuro seu ou do seu filho, Portocred. Portocred, aplicações financeiras com a garantia do governo federal até 60 mil reais, garantidos pelo governo federal. Portocred, 3014-7700. Ligue, de qualquer cidade do Rio Grande do Sul. Pelotas, uma central maravilhosa. Novo Hamburgo, enorme. Portocred, Recife, Portocred, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Portocred, Porto Alegre, 3014-7700. Ok? Juarez Carregar, quando se fala em estresse cerebral, a gente se assusta. Chegamos na vida adulta. A vida adulta. Tu olhas para uma pessoa como psiquiatra e diz, esse é um camarada estressado? És capaz? Quais são os sinais? Tem um ditado lá dos castelhanos, lá da Argentina, que diz assim, los cabellos no son ellos, los dientes mienten, las rugas ponen dudas, pero cuando se arrastran los pés, é esto lo que es. Né? Quando a pessoa começa a caminhar meio arrastado, entende? E os reflexos mais lentos, o tempo de reação dos reflexos fica até perigoso para o trânsito. Tá. Né? E esse camarada é estressado ou ele é idoso? O estresse da idade. Que vai piorando com a idade o estresse oxidativo. Eu posso minorar isso? Eu posso aliviar? Pode, porque eu já falei que tem aquelas varredores que limpam o lixo do estresse. Né? O estresse produz lixo e se tu acumula lixo, por exemplo, tu vai ficando cheio de manchas na pele, por exemplo, lipofucsina dá uma mancha roxa, uma mancha mais amarronzada ou amarelada. Não é? Esse é o lixo, por exemplo, que tem relação com Alzheimer, entende? Porque esse mesmo lixo junta no cérebro. Se tu dá 400 unidades internacionais 4 vezes ao dia com vitamina C, na mesma proporção, 4 vezes ao dia, começa a limpar o lixo da tua pele e tu começa a melhorar a tua memória, né? Depois de 3 meses, sem dúvida nenhuma. Né? Então, hoje, cada vez mais os nutrientes estão começando a aparecer. Então, no congresso, inclusive, que vai surgir agora em São Paulo, vão mostrar muito a importância desses nutrientes. Evidências científicas desses nutrientes. Tem 250 mil trabalhos que deram legitimidade à medicina e à psiquiatria ortomolecular. Agora, no Brasil, no Supremo Tribunal Federal, foi apresentado como provas 250 mil trabalhos científicos. E aí, então, o Supremo Tribunal legitimou que a medicina e a psiquiatria
A horta molecular representa realmente uma medicina que complementa